meus queridos companheiros apaixonados por história. No vídeo de hoje irei apresentar a história de amor trágica entre Pedro e Inês de Castro, que ao longo dos anos virou lenda. Inês Pires de Castro nasceu provavelmente no ano de 1325 em Monteforte, na província de Vigo. Inês descendia de uma ilustre linhagem de reis castelhanos, como Sancho IV. Ela era filha de Pedro Fernandes de Castro, que era o mordomo-mor do rei Afonso XI de Castela. A história de amor entre Inês e Pedro, filho do rei Afonso IV de Portugal, iniciou quando Pedro estava casado com Constância Manuel, descendente dos reis de Aragão, Leão e Castela. Inês era a dama de companhia de Constância, e Pedro, que teria se apaixonado por Inês, foi correspondido pela mesma forma, iniciando um romance nada discreto, sendo mal visto pela corte e pelo povo português. O relacionamento do casal com o tempo ficou mais intenso, então o rei Afonso IV teve que intervir, ordenando o exílio de Inês para Albuquerque, Castela. Mas isso não impedia que Pedro organizasse viagens secretas para visitar sua amada. Nesse período, a corte ficou em paz, porém em 1345, Constância faleceu durante o parto de seu terceiro filho. Pedro viu a oportunidade de trazer Inês de volta e teria se casado em segredo com ela. O casal, ao longo de sua história de amor, teve 4 filhos, e isso aumentava ainda mais a insatisfação do povo e da corte. Sabendo da volta de Inês, o rei Afonso IV queria casar o seu filho Pedro com uma dama de sangue real. Porém, Pedro alegou que ainda sentia muito a falta de sua esposa Constância e não conseguiria pensar num casamento tão cedo. O rei Afonso IV temia o romance de seu filho com Inês, pela proximidade de Fernando de Castro e Álvaro Pérez de Castro, os irmãos de Inês com Pedro, pois o rei achava que os dois poderiam agir contra o herdeiro legítimo do trono, Dom Fernando, filho de Pedro e Constância, e elevar ao poder um dos filhos de Inês. Então, Afonso IV, convencido pelos seus conselheiros Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves e Diego Lopes Pacheco, decidiu eliminar Inês, assim afastaria os riscos políticos providos por esse relacionamento, ordenando que os 3 fossem até Coimbra e encontrassem Inês. Aproveitando que Pedro estava viajando, os 3 conselheiros encontraram Inês sozinha às margens de um rio próximo à sua residência e a degolaram. Em seguida, enterraram seu corpo às pressas na igreja de Santa Clara. Pedro, ao descobrir o que teria acontecido com Inês, ficou ensandecido de dor, movido pela raiva e pelo ódio, organizou um exército para guerrear contra o seu pai. O confronto entre os dois foi intenso, mas foi concluído com a intervenção da rainha-mãe, Dona Beatriz. Assim selaram um acordo de paz. 2 anos depois, o rei Afonso IV faleceu e Pedro se tornou Pedro I, rei de Portugal. O seu primeiro ato foi procurar os assassinos de Inês que estavam refugiados em Castela. Conta a lenda que quando Pedro conseguiu achar os ex-conselheiros de seu pai, decidiu punir os assassinos de Inês, degolando-os e depois arrancou seus corações. A lenda também diz que Pedro teria oficializado seu casamento com Inês e mandou desenterrar o corpo para colocá-lo no trono para a cerimônia de coroação da nova rainha. E como se não fosse o bastante, o rei teria obrigado todos os nobres a beijar a mão do cadáver de Inês, e quem rejeitasse seria morto, mas esse fato não tem comprovação histórica. O rei Pedro I mandou esculpir um lindo túmulo para sua amada no mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, e em janeiro de 1367, Pedro I foi enterrado em frente ao túmulo de Inês, para que, segundo a lenda, possam olhar-se nos olhos quando despertarem no dia do juízo final.
Olá, você já ouviu falar dessa história de amor? Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu curtir, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Obrigada pela companhia.